palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, interessante as aldeias, vai, sempre tem uma aldeia, vai, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Fala aí, 10. Os quais pararam de longe e levantaram a voz. Por que eles pararam de longe? Porque eram... Se eles compreendessem que nenhuma enfermidade podia tocar no corpo de Jesus. Quer saber de uma coisa? Se Jesus, na cruz do Calvário, não fala assim, ó, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, eu estava vivo até hoje. Porque ele é a vida. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles conheciam Jesus como mestre, maestro, um professor, um ensinador. De certo ouviram falar da fama de Jesus, dos feitos de Jesus. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos. E ele vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu. Ele nem tocou neles. Ele nem falou com eles. Simplesmente o que ele disse é isso: vai e mostra aos sacerdotes. Pergunta: esses leprosos chegaram e aceitaram a Jesus como Salvador? Respondam bem alto. Eles chegaram para Jesus e falaram: nós estamos arrependidos porque... Foi isso que aconteceu? Vai e mostre aos sacerdotes. Está escrito aqui na minha, está escrito aí também na sua. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Para Jesus te curar, pecado nenhum bloqueia o que Deus quer fazer na sua vida. O pecado está neutralizado, vencido, tirado do mundo por Jesus. Jesus, ele sabia muito bem o pecado que estava no mundo. Ele sabia muito bem o pecado que estava nos corações dos homens. Mas mesmo assim, ele decidiu vir. Agora o pecado vai bloquear ele. Agora ele não vai curar porque a pessoa cometeu erros no passado. Porque a pessoa está cometendo erros. Olha só aquelas pessoas que estavam crucificando a Jesus, falando blasfêmias contra ele. Ah, rei, você não é rei? Pode salvar muitos e agora não se salva a ti mesmo? Desce da cruz se tu podes. Jesus, em alta voz, nem presta atenção no que estão falando, brada a Deus e fala: Pai, perdoa eles. Perdoa eles, porque eles não sabem o que... Essa palavra sabem significa passado, presente e futuro. Eles não sabem o que fizeram, não sabem o que estão fazendo e não sabem o que vão fazer. Depois de mim, eles ainda vão crucificar muitos. Pergunta: quando Jesus fala assim, perdoa porque eles não sabem o que fazem, eles receberam perdão? Todo mundo fica calado. Se o próprio Jesus pediu ao Pai, e nada do que ele pede ao Pai, o Pai deixa de fazer. Tudo que eu te peço, Pai, o Senhor faz. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele fala: Pai, eu peço ao Senhor, por quê? Porque eu sei que tu me ouves. Pai,
Perdoa eles. Sabe por quê, pai? Porque eu estou fazendo isso aqui por causa deles. E eu vou subir e vou me estender à sua destra como advogado deles. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Perdoa eles. Não sabe o que faz. Você sabe o que é esse perdão? É a oportunidade de um dia eles reconhecerem a Jesus como Salvador e alcançarem a salvação. Não é o perdão que agora eles estavam salvos, não. É o perdão para que o julgamento de Deus não viesse sobre eles. Que já imaginou você tocar no Filho de Deus? Perdoa eles. O meu ponto aqui, meus amados, é quando esses 10 vieram, eles automaticamente, quando se mostraram ao sacerdote, eles estavam, limpos. Fala limpos. Agora continua lendo comigo que eu vou dar uma revelação para vocês. 15. E um deles. Fala 10. Só voltou um. Quantos recebem tantas coisas da parte de Deus e não volta para glorificá-lo, para agradecer a Ele? A palavra de Deus diz assim, que você vai viver das palavras que saem da sua boca, e para você se demonstrar a Deus como sacrifício vivo, sacrifício que sai do fruto da sua boca. Qual que é esse sacrifício? Pai, obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida, obrigado pela minha salvação, obrigado porque eu estava no lamaçal do pecado, mas o Senhor me firmou na rocha da minha salvação. Você começa a falar e a glorificar a Deus e dar o seu sacrifício de louvor a Ele. O seu sacrifício de louvor a Ele. Quantos se esquecem de voltar e agradecer? Quantos se esquecem de ser gratos? Não só a Deus, mas ao pai, à mãe, ou qualquer outra pessoa que te livrou de algo. Quantos? Eu disse quantos? Aqui, Jesus não queria saber. Você pergunta para mim agora mesmo, você crê que Jesus sabia que só um ia voltar? E por que Ele não curou só ele? Give me a break. Ele não quer saber. Você sabe o que Ele quer? Ele quer ser bondoso. Agora olha que interessante, que aquele que voltou recebeu algo mais. Recebeu algo mais. Os outros foram limpos. Os outros foram curados. Mas o que voltou recebeu algo mais. E diz assim, e um deles vendo, versículo 15, que estava são, fala curado, fala limpo. Voltou glorificando a Deus. Ai, Jesus, eu estou livre, eu estou curado, eu estou limpo, Jesus lindo. Ai, Jesus, obrigado. Você é fera mesmo, Jesus. Eu ouvi falar, vixe, o bicho pega mesmo. Rapaz, você é bom mesmo no negócio. Glorificando a Jesus. E você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era, primeiro uma aldeia não recebeu de samaritano. Jesus podia ficar com raiva e falar cambada de gente à toa, cambada de gente difícil, cambada de gente mal agradecida, não reconhece o Salvador. O que voltou era samaritano. Ele não precisava ter curado ele. Jesus não é movido por vingança. Jesus é movido por graça. O samaritano recebeu. E este era samaritano. E respondeu Jesus, respondendo Jesus, disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus,
senão este estrangeiro. Tem muita gente na casa que não dá glória a Deus. Tem muita gente na casa que não sabe agradecer a Deus. É como se Deus agora tivesse obrigação de fazer tudo por você. Ele é gracioso, Ele é bondoso, e Ele mesmo se obriga a fazer muitas coisas. Mas sabe de uma coisa? Fala um obrigado às vezes. Seu pai te ensinou a falar obrigado, não, porque Deus fala obrigado. Esteja na casa dEle, adore a Ele, sirva a Ele. Acorde pela manhã e fala obrigado pela vida que eu tenho, porque eu estou respirando, porque eu tenho saúde no meu corpo, porque todas as minhas células estão perfeitas, porque todos os meus ligamentos, músculos, artérias. E diz assim, e disse-lhe: levanta-te e vai. Agora olha o que ele recebe: a tua fé te salvou. Não fala mais limpou porque estava limpo. Agora eu falo para vocês o que está no original. Quando fala a tua fé, a fé é o quê? Ele levantou a crença dele com aquilo que ele cria, que era a palavra. Jesus é a palavra. Right? Então, porque ele creu em Jesus, ele foi limpo. Porque ele voltou dando glória a Deus, ele foi salvo. Agora olha só, essa salvação que está falando, não é só a salvação da alma. A salvação que fala aqui no original, significa assim, ó, completo. Se diz completo, um leproso, quando ele é curado, se ele já tinha perdido um dedo, se ele já tinha perdido uma orelha, um pedaço do corpo, ele simplesmente foi curado. Mas depois que aquele voltou dando glória, nasceu o dedo de volta, nasceu a orelha de volta, e agora você foi feito Você quer receber o completo de Deus? Dá glória a Ele. Dê glória a Ele. Pela graça dEle. Pelo perdão dEle. Pelas suas ricas misericórdias que não tem fim. A nossa tem fim. Eu disse que a nossa tem fim. Aquilo que você condena, Jesus chama para Ele. Saduceu e fariseu já tinha metido o pé em muita gente. E Jesus simplesmente entra na casa de Zaqueu, o chefe dos publicanos. Pedro entra na casa de Cornélio. Aquilo que você condena, Jesus demonstra graça. Porque eu sou amigo de pecadores. Para mim transformar alguém, eu tenho que ter influência com aquele alguém. Não queira transformar ninguém pelo telefone, convidando para vir para a igreja. Ó, fulano, está te ligando aí para nós ir para a igreja. Vamos para a igreja louvar Jesus. Funciona não. Tem um relacionamento com aquela pessoa primeiro. Eu não estou falando para você comer da mesa dele. Não, se assenta na roda dos carnecedores. Porque quando você se assenta, você está disposto a comer. Se você está disposto a comer, você está disposto a receber. Você não precisa sentar, mas seja amigo, companheiro. Porque na hora que o mundo decepcionar ele, é onde você entra. Sistema tem decepcionado, governo tem decepcionado, famílias têm decepcionado. Até mesmo igreja, sistema, tem decepcionado as pessoas. Mas Jesus, em você, não pode decepcionar. Não pode decepcionar, eu disse. E para terminando, meu tempo já está avançado. Atos 20 e 32. Eu quero ler algumas passagens para vocês. Atos 20 e 32. A palavra de Deus, Atos 20 e 32, diz assim:
livro de Atos. Atos dos Apóstolos 20 e 32. Diz assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, e agora o quê? E a palavra? A Deus e a palavra da sua graça. E a palavra da sua graça. Quando está falando Deus, eu preciso que alguém limpe isso aqui. Limpa para mim, Ruth. Limpa aqui para mim. Quando está falando Deus, encomendo-os, eu encomendo-os a Deus, está falando isso aqui, ó. Quando está falando encomendo-os a Deus, está falando isso aqui, ó. Eu encomendo-os ao amor. Porque Deus é. Eu encomendo-os ao amor. Que amor que é esse aqui? E a palavra da sua. E a palavra da sua. Quando está falando a palavra da sua graça, está falando graça, graça, está falando a Jesus. Jesus não pode operar, e não pôde operar, se não fosse dentro desse amor incondicional. E a palavra da sua graça, que é Jesus. Aí diz assim, ó: a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Santificados em quem? Em Jesus. Agora olha que interessante aqui, ó. Tito, capítulo 2. Abre em Tito. Fica aí na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tito, capítulo 2. Verso 11 e 12. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Diz assim, olha só. Todos estão aí? Fala amém mais forte, você está aí. Não dorme aí não, gente, comigo não. Tito capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se há o quê? Manifestar. Então quer dizer, a graça de Deus é quem? Jesus, que se manifestou em graça, a graça de Deus, a graça do amor. Você só pode operar com graça se você ama. Se você não ama, você começa a julgar todo mundo. Se o amor de Deus não flui no teu coração, o negócio vai ser dente contra dente, olho contra olho. Trazendo salvação, presta atenção agora, trazendo salvação à igreja. Trazendo salvação a todos os homens. Pergunta, são todos que estão aí fora que são salvos? Não, por quê? Porque eles não querem receber aquilo que Jesus trouxe. Jesus já trouxe. É como se ele tivesse comprado um supermercado, te convida para ir lá fazer compra, e quando você passa no caixa, fala assim, já está tudo pago. Pode ir embora, levar o que você quiser. Já tá, todas as suas, você precisa de para o corpo, para casa, para o carro, pode pegar o que você quiser, social, mental, financeiro, físico, espiritual, qualquer outro, pega aí no supermercado, passa no caixa, está pago. Jesus já passou antes aqui e pagou. Porque a graça se manifestou, salvação para todos os anos, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justa e plenamente. Ou seja, essa oportunidade foi dada pela graça e pelo amor incondicional. A única coisa que Deus quer é que você reconheça, é que você receba essa salvação. Quando você recebe a salvação, e quando você recebe o perdão de Deus, você caminha mais livre. Você caminha mais livre. Jesus já fez tudo. A única coisa que tem que fazer é aceitar. Arrependimento. Eu creio. Essa é a palavra. Eu creio que Jesus fez. Se ele manifestou a graça, é porque já existia. Ele foi gracioso desde o princípio.
João 3,16 a 18, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. O Filho se manifestou, unigênito, para que todo homem, todo aquele que nele crê, não pereça. Então a única coisa que você tem que fazer é o quê? Crer. Crer. Eu creio, está feito. Eu creio, está feito. Aí quando você entra na família de Deus, você vai aprender princípios para renovar a sua mente. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aí diz aqui assim, olha, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O que a palavra de Deus está dizendo? Que não é ele que vai condenar. Se você não crê nele, você já está condenado. Por que você já está condenado? Porque todos pecaram em Adão e destituídos então da glória de Deus. Você não está condenado porque Deus te condenou, você está condenado porque você não crê em Jesus. Ele não te condena, é você mesmo que deixa de receber porque você não quer aceitar. E porque você não quer aceitar, você ainda continua em condenação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E agora para terminar mesmo, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo. A graça de quem? Jesus. E o amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. Esteja com todos vocês. A graça se manifesta por Jesus. Falando que a graça de Jesus. Jesus opera a graça. Através do amor de Deus. E o Espírito Santo junta os dois e te traz convicção. E te traz convicção. Jesus estava ensinando na casa dele em Cafarnaum. Vocês encontram isso em Lucas, capítulo 5, verso 17 a 26. 17 a 26. Jesus estava ensinando em Cafarnaum, e aí teve uns camaradas lá, que pegaram aquele paralítico. Você lembra do paralítico? Quando você leia lá, paralítico, aí eles queriam colocar o paralítico para dentro da casa. Estão comigo? Hello, 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 hello. Tudo bem? Hello? Estão comigo todos? Jesus estava ensinando numa casa. E aí, esses amigos não conseguiram entrar nessa casa, estava lotada a casa de Jesus. E para ter muita gente na casa de Jesus, campeão, a casa era grande. E se a casa era grande, é porque Jesus tinha finanças. Né? Ninguém tem uma casa grande, só foi de graça. E aí não conseguiram entrar com o camarada. Pegaram ele, abriram mais ou menos, viram mais ou menos o espaço onde Jesus estava, foram no teto da casa. Teto da casa de quem? Abriram o teto sem autorização de Jesus. Imagina alguém chegar na sua casa e fazer um buraco no teu teto. E depois é curado e não pagou pelo conserto, não, porque a Bíblia não fala. Jesus teve que ter dinheiro para pagar o conserto ainda, todavia. Colocar os 12 funcionários a tempo integral para poder consertar a casa. Quantos aqui tem 12 funcionários a tempo integral? Quantos aqui tem uma pessoa que só toma conta do dinheiro seu? Tem gente que não tem nem conta no banco. E aí esse camarada entra. Quando esse camarada entra, para mim poder terminar, Jesus fala assim: estão perdoados os seus pecados. Camarada não se arrependeu. Camarada não falou: Jesus, eu te amo. Ai. Antes de curar ele, Jesus falou assim: os seus pecados estão perdoados. Ah, mas para que Jesus falou isso? Quem estava na casa de Jesus?
Agora na casa de Jesus, fariseus, saduceus, Jesus era tão gracioso, não botava nem esse povo para fora. É por isso que a gente não coloca ninguém para fora também. Tão gracioso, tão gracioso, tão gracioso, que estava lá fariseu, e ele sabia quem era. Na hora que ele fala, primeiro, eu falo o que eu quiser na minha casa. Quem manda na minha casa sou eu. Quando Jesus fala isso na própria casa dele, os seus pecados estão perdoados, antes mesmo dele se arrepender. Para quê? Blasfêmia. Blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecado. Jesus fez aquilo exatamente para confrontar a mentalidade dos religiosos. Agora Jesus fala assim, ok, o que é mais fácil? Falar os teus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Porque vocês não podem fazer levanta e anda. Tampouco perdoar pecado. Você sabe o que nos guia ao arrependimento? A bondade. Uma vez que você é impactado pela graça de Deus, uma vez que você é impactado pelo perdão de Deus, uma vez que você é impactado por esse amor, por essa história apaixonada de Jesus, uma vez que você é impactado pelo próprio Jesus, pela sua palavra, uma vez que você é impactado pela graça de Deus, a graça de Deus te transforma e te faz outro. O meu ponto nessa noite é para te deixar saber que Jesus está em busca de lugares e corações na qual ele possa se reproduzir. Esse é o meu ponto dessa mensagem de hoje. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas eu encontrei um local na qual Jesus reclinou a sua cabeça e descansou. E eu falo para você onde é. Quando ele estava na cruz do Calvário, e ele fala, está consumado, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E quando ele fez assim, ó, ali é o local onde ele encontrou o local para descansar a sua cabeça. Porque foi quando ele concluiu tudo. Por você. E por mim. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Come on. Canta alguma coisa lá vocês. Foi ali que ele descansa e fala, eu já venci a morte. Eu já venci o pecado. O véu se rasgou de alto a baixo. E não há mais separação. Não há mais separação. Você sabe o que eu admiro? Presta atenção todos, por favor. Comecem. Sabe o que eu admiro? Presta atenção aqui todos. É isso aqui que eu admiro. Eu admiro uma pessoa que há 2 anos atrás passou o momento mais terrível da vida. Ela passou o que Deus passou. Quando Jesus estava morrendo naquela cruz, ele grita, Pai, Eloi, Eloi. Pai, por que me abandonas? Porque o pecado do mundo inteiro estava sobre os seus ombros. E Deus não pode com o pecado. Mas Jesus chora. Deus chora. Ele chora. O meu único filho, ele nem tinha um segundo ou um terceiro para ter lembranças, para abraçar e pelo menos às vezes fingir um pouco que é o filho. Único, morrendo. Mas trouxe salvação a muitos. Uma mulher como a Lourdes, que há 2 anos atrás, eu não falo perdeu o filho, porque ela não perdeu o filho. Nós vamos nos encontrar. Ele está muito bem. Pelo
menos não tem mortgage para pagar. 2 anos atrás perde o filho. Perder no que eu quero dizer é a presença dele aqui. Um futuro pela frente, um destino a cumprir. Satanás, ceifador de almas, leva o filho dela. Você nunca sabe o momento que você vai respirar pela última vez. Uma coisa sim eu sei, que hoje você respira, e hoje você pode fazer a decisão de aceitar esse Jesus. Hoje você pode fazer isso. Chega de adiar algo tão importante. Mas sabe de uma coisa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A família inteira foi salva, e através dessa família muitos estão sendo salvos. Assim como Jesus trouxe salvação a muitos, tenho certeza que o grande tirador de vantagem, que é Deus, trouxe salvação a muitos através do que aconteceu. Mas e hoje, como está a nossa vida? Os que estão salvos. Mas e você hoje tem certeza da sua salvação? Se Jesus hoje voltar, a trombeta tocar, a trombeta toca, em um piscar de olhos nós seremos arrebatados. Primeiro os mortos ressuscitarão, e depois a igreja subirá. Se hoje a trombeta tocar, me fala sobre você. Para que trabalhar tão duro? Para que viver uma vida desordenada? Só te traz prejuízo. Por que não se agarrar na graça de Deus? Se agarra na graça, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer, eu creio. Levanta as mãos e aceita Ele como Salvador. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Ele vai te acompanhar em tempos difíceis. Ele vai te ajudar em momentos tristes. Ele enxugará toda lágrima do seu rosto. Não haverá mais pranto, nem dor. Por isso eu falo agora em nome de Jesus. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, agora, sai do seu lugar e vem à frente. Agora. É tão triste ver no teu olhar a dor que ele sentia. Como prova por tão grande amor. Eu espero. Porque hoje eu sei que tem gente aqui que precisa aceitar essa graça e aceitar esse amor. Entregar a vida por completo na mão dele. Falar: Senhor, eu quero viver para o Senhor. Eu quero fazer o que é correto. Eu quero te amar. E eu quero a minha salvação hoje. Hoje eu quero ela. Hoje é o marco. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, você sai agora mesmo do seu lugar. A palavra de Deus diz assim: se você me confessar diante de homens, eu te confessarei diante do meu Pai. Eu te dou a oportunidade. Autor da minha vida. Todos abaixam a cabeça, fecham os olhos. Todos fecham os seus olhos e abaixam a cabeça. Vamos esperar. Aleluia, Cristo reviveu. Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador.